Sabe quando a nossa avó fala aquela frase célebre lá de que de boas intenções o inferno já tá cheio? Então, às vezes era melhor a gente ter ficado calado do que a gente falar determinada besteira que a gente achou que ia ajudar, mas na verdade tá atrapalhando. Realmente tem horas que a pessoa calada é um poeta, mas essa questão de preparo e de ter noção do que a gente tá falando, né? Quando a gente fala de religião de matriz africana, de Umbanda, de Candomblé, principalmente, tem outras, né? Mas principalmente Umbanda e Candomblé, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tá falando. Nossa, Thalita, mas aí a pessoa queria só ajudar, a pessoa tá falando sobre Umbanda, sobre Candomblé, e aí você ainda quer botar regra? Quero, na verdade eu quero sim, porque quando a gente vai falar sobre uma coisa, a gente tem que falar uma coisa que preste, né? Não é criticando, tô dando uma crítica construtiva, na verdade. Tô tentando botar um norte, dar umas dicas de como a gente pode evitar certas frases que a gente fala, que macumbeiro fala, inclusive, e que, na verdade, estão exalando preconceito. Esse vídeo aqui em especial não é só para professores, é para macumbeiros em geral, porque, infelizmente, essas 7 frases aqui saem da boca de macumbeiros todos os dias, eu recebo elas por aí, eu recebo relato de gente que se deparou com essas frases por aí, e isso, em vez de ajudar a diminuir preconceito, aumenta até o preconceito entre religiões diferentes de matriz africana. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Thalita Emerick, sou professora, sou contadora de histórias, especialmente de histórias dos orixás. Tô fazendo uma especialização em relações étnico-raciais na educação básica e hoje eu vim contar pra vocês, vamos discutir aqui sobre 7 frases que as pessoas falam e que, em vez de ajudar a diminuir o preconceito com matrizes africanas, estão aumentando o preconceito. Isso vale para professores, para educadores, para pais responsáveis e para macumbeiros em geral. Porque não é só quando a gente fala com crianças que essas frases aparecem. Aparecem todos os dias, inclusive dentro de terreiro, o que é uma tristeza. A primeira delas, Oxalá é só um nome diferente para Jesus. Eu já recebi alguns relatos de pais e mães de alunos que ouviram isso ser falado dentro da sala de aula. E geralmente foi dito por algum professor, uma professora, que jurou que estava falando uma coisa bonitinha, que estava ali promovendo a diversidade na sala e que estava sendo incrível, e que as crianças iam agora começar a se amar e acabou o bullying com fundamento, né, de intolerância religiosa. Quando você fala que Oxalá é um nome diferente para Jesus, parece que você tá subliminarmente falando pra criança ou pra qualquer outra pessoa, assim, falando: ei, não briga com um amiguinho que tá falando que ele acredita em Oxalá. Ele também é legal, tá vendo? Porque do jeitinho dele, ele também acredita em Jesus. Parece que você tá dizendo, assim, nesse caso foi dito pra uma criança, né? Mas eu já ouvi ser dito pra adultos, já ouvi isso com os meus próprios ouvidos, dentro de terreiro, inclusive. Não no meu, graças a Deus, felizmente, mas em outros. Se você tá dizendo isso, você tá invisibilizando uma parte gigantesca das religiões de matriz africana que não acreditam em Jesus, não acreditam em sincretismo religioso, não acreditam que Oxalá é um nome diferente para Jesus ou para Deus, e que Santa Bárbara é um nome diferente para Yansan, e ou contrário, que São Jorge e Ogum, etc. Tem muita gente que não leva isso não é uma realidade para todas as vertentes das matrizes africanas. Inclusive, a tendência é que seja cada vez menos, porque o sincretismo religioso é uma herança do nosso passado que proibia terminantemente que as pessoas acreditassem nos orixás. Todo mundo era obrigado a se converter ao catolicismo, nem que fosse da boca pra fora. E foi isso que as pessoas fizeram. Por isso, elas tiveram que fazer uma gambiarra ali de associar os santos católicos a algum orixá para que essa tradição não se perdesse. Graças à inteligência e coragem dessas pessoas, hoje em dia a gente conhece os orixás aqui no Brasil. Mas se você fala isso, parece que você tá dizendo que todo mundo da macumba, da umbanda, do candomblé, da jurema, de todas as religiões de matriz africana e ameríndia, acreditam sim que os orixás são outros nomes para os santos católicos, e Jesus e Deus aí do cristianismo. E aí você tá dizendo para respeitar esses amiguinhos que são dessa outra religião, porque é como se eles fossem quase cristãos também. Olha, eles quase acreditam em Jesus, ele de um jeitinho diferente. Então não pode brigar. Quer dizer que se Oxalá não for um nome diferente para Jesus, não é então para respeitar? Pode brigar, pode bater? Tipo, esse respeito tá vinculado à porcentagem de cristianismo que existe dentro dessa religião? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. A segunda frase, Exus são espíritos inferiores ali que estão se redimindo, sabe, das besteiras que eles fizeram, porque eles são muito inferiores, e eles evoluem trabalhando para os orixás.
Isso quando as pessoas não falam simplesmente, Exu é o escravo do orixá. Eu já ouvi isso. Infelizmente. Felizmente não foi no meu terreiro, mas foi visitando uma outra casa de uma outra pessoa. Era uma pessoa de muita idade que tinha falado isso. Exu é escravo do orixá. Essa frase também transparece um preconceito com matrizes africanas. E eu não sei nem explicar exatamente de onde vem esse preconceito, mas é uma forma muito intrínseca que as pessoas têm até hoje de colocar Exu, Pombagira, malandro, malandra, às vezes baiano, enfim, as linhas de esquerda, tipo, lá pra baixo, e as linhas de direita, Preto Velho, Herê, Caboclo, são super maravilhosas, estão muito na frente deles, quando na verdade não é simplesmente assim que funciona. Essa divisão de direita e de esquerda nem é tão clara assim em todas as vertentes. É uma herança aí de épocas da Umbanda em que a gente era mais dominado pela colonização e que as religiões de matriz africana eram mais perseguidas, ainda são, né? Mas eram mais perseguidas ainda. Só que quando você fala uma coisa dessa, você tá dizendo que Exu não é importante, que Exu é inferior às outras linhas, que Exu é inferior a gente, em que ele tá trabalhando assim como se fosse uma condicional. Assim, essa pode ser até a visão que algumas casas têm sobre isso, mas a gente não pode generalizar dessa forma. Exu é um mensageiro do orixá, Pombagira é mensageiro do orixá. E inclusive nem é toda a vertente de Umbanda ou de Candomblé que tem essa ligação tão clara do Exu, da Pombagira com os orixás. Isso depende muito da vertente da pessoa. Novamente, não dá pra gente generalizar e colocar todas as religiões e todas as vertentes e todas as casas de matriz africana no mesmo balaio, dar uma sacudida e sortear uma pra falar sobre. É uma religião, são, aliás, religiões extremamente plurais. Uma casa não é igual a outra. Quando a gente fala uma coisa dessa, a gente tá falando que Exu é inferior. Que Exu é como se fosse um cidadão de segunda classe, um trabalhador de segunda classe. Quando, na verdade, eles são tão importantes quanto qualquer outro guia. Eles são tão importantes quanto a espiritualidade de qualquer pessoa. Eles são um dos aspectos da espiritualidade de alguém. É, no mínimo, desrespeitoso, deselegante tratar essa entidade como um criminoso trabalhando em condicional para recuperar, sei lá, a boa vida dele, pra ele conseguir sair de uma visão de que ele é um espírito sem luz e não sei o quê. Se ele fosse um espírito sem luz, ele não estaria trabalhando como Exu. Essa é uma discussão aí com milhões de camadas, mas por enquanto já dá pra entender que não é pra sair falando essa frase por aí, por gentileza, né? Vamos colaborar. Mas vamos pra terceira frase. A terceira frase é uma frase em que eu já acreditei, e aí aqui estou eu cuspindo no prato em que eu comi, e iniciada no candomblé, né? Muitos anos se passaram desde a época em que eu achava que essa frase era verdade. Umbanda é mais light, é mais leve, Umbanda tudo bem, mas o candomblé que é mais pesado. Essa frase carrega uma herança da época em que era proibido, né, cultuar as matrizes africanas, e isso não aconteceu, tipo, não, mas isso aí é lá no Brasil colônia. Não, gente, é tipo algumas décadas atrás, tá? Quando meu pai nasceu, em 1960, ainda era proibido. Legalmente, né? Tinha leis contra a feitiçaria e paganismo. Então, realmente, já existia tecnicamente um estado laico, mas laico, tipo, não é obrigado a ser católico. Mas ainda assim, era proibido ser macumbeiro. Inclusive, todas as atividades associadas à população negra, né, de cultura negra, eram massacradas pela lei. Era tal da lei da vadiagem. Era proibido ser capoeirista, era proibido ser desempregado, como se emprego nascesse de árvore. Era proibido, sei lá, andar pela rua à noite, era proibido fazer roda de samba, era proibido, sei lá, ser macumbeiro também. E aí, dessa época, quando as casas de Umbanda tinham ali os santinhos católicos, branquinhos, colocados no altar, começou-se a ter essa visão de que a Umbanda é mais leve, porque, olha, a Umbanda é quase católica, tá vendo? Ela é quase cristã. Ela é um pouquinho cristã. É como se eles fossem cristãos, é como se eles fossem católicos. Então tá tudo bem, olha, eles são gente boa até, quase gente boa. É a mesma história lá da outra frase que eu comentei, de que Oxalá é um outro nome pra Jesus, então a gente tem que respeitar. Não, não é outro nome pra Jesus, a gente não tem que respeitar por causa disso, tem que respeitar porque é outra religião. É essa ideia de que a porcentagem de cristianismo ou de branquitude daquela religião é o que vai determinar se ela é confiável, se ela tem pessoas de boa índole dentro dela ou não. E aí, enquanto isso, o candomblé, que tem, ainda assim, tem tradições de sincretismo, inclusive dentro de casas muito antigas, dentro de axés lá da Bahia, que é onde o candomblé nasceu e tal. Ainda assim, existem casas com algumas tradições católicas, algumas tradições que a gente consegue ver que são cristãs,
Mas, mesmo assim, o candomblé ficou mal visto, o candomblé é muito pesado. Não, o candomblé, nossa, mas é muito pior, porque a Umbanda tudo bem, mas o candomblé é muito pesado. Eu já tive essa visão lá na minha adolescência, quando nem a Umbanda direito eu conhecia ainda. Mas por quê? Porque era essa herança de preconceito de séculos e séculos e séculos que chegou até mim e eu reproduzi. Então, se você puder fazer um favor muito grande de não continuar reproduzindo isso por aí, a gente vai ficar muito feliz, tá? Vamos lá para a próxima frase. A quarta. Umbanda de verdade mesmo, ela não tem corte, não abate animais, não tem sacrifício, não mata galinha, não mata cabrito, não mata bode. E isso que é Umbanda de verdade. Quando a Umbanda fala que é Umbanda e mata bicho, eles não são Umbanda de verdade. Eles são, na verdade, ou eles são candomblé, ou eles são feitiçaria, ou é um lugar horrível e não pode ir lá. Também já foi uma frase em que eu acreditei muitos anos atrás, lá na minha adolescência, quando eu era de outra religião, não era nem umbandista ainda. Mas quando a gente fala uma coisa dessas, novamente a gente tá colocando num pedestal as tradições o mais cristãs possíveis e colocando num antipedestal, né? Colocando pra baixo, colocando como pior, como perigoso, como inferior, como primitivo, qualquer tradição que seja mais africanista. A gente afirmar que Umbanda não tem corte é um desrespeito absurdo com todas e todas e todas as vertentes de Umbanda que tem corte, sim. Não é só o candomblé que tem corte. Existem inúmeras vertentes de Umbanda que trabalham com a imolação animal, o sacrifício sacralizado de animais. Quando a gente bate o martelo e fala que só uma vertente da Umbanda tá certa, é como se a gente estivesse, sei lá, falando que de todas as milhões de vertentes de cristianismo que existem, essa aqui específica que tá certa e só. De todas as milhões de vertentes do islamismo, só essa que tá certa. De todas as milhões de vertentes do judaísmo, só essa que tá certa. E por aí vai. Toda religião tem várias vertentes. Essas vertentes estão dentro da mesma fé. Elas têm algumas características em comum e outras não, mas elas ainda estão dentro da mesma fé. Ainda está dentro do escopo da Umbanda. É desrespeitoso, no mínimo, a gente querer decidir com base na nossa régua o que essa vertente tem direito de ser uma dista ou não. Vamos lá para a próxima frase antes que me altere. 5. Essa é, na verdade, uma expressão, não é exatamente uma frase, mas é uma expressão que a gente precisa trabalhar o máximo possível para tirar do nosso vocabulário. Eu demorei ainda um pouco para conseguir tirar do meu vocabulário, hoje em dia eu já consigo com naturalidade essa questão da gente ter noção e se atualizar. Magia negra. Eu sei que você pode achar que é bobeira, eu sei que você pode achar que é frescura, mas você não acha, no mínimo, uma coincidência muito, muito, muito grande, assim, nossa, uma super coincidência de que a expressão magia negra seja usada para se referir a tantas práticas da macumba com uma expressão de uma coisa ruim, de uma coisa negativa. E assim, por que você não colocou macumba como uma expressão que a gente não pode mais usar? Porque minha graduação e meu mestrado são em língua portuguesa, tá? Eu sou linguista. E a gente, dentro da linguística, tem um ramo que estuda o significado das palavras, que se chama semântica. Dentro da semântica, a gente entende que o significado de alguns vocábulos, algumas palavras, mudam com o passar do tempo. Por exemplo, o termo viado, que para muitas pessoas é usado como xingamento e até uns anos atrás era exclusivamente xingamento, mas hoje em dia é usada entre amigos, inclusive hétero, pra eles se cumprimentarem, fala aí, viado, não sei o quê, e não estão se ofendendo necessariamente. E também é usado entre a população LGBTQIA+, como cumprimento, e eles conseguiram ressignificar esse termo. Alguns termos eles conseguem ressignificar, outros não. Macumba é um termo lá que muito, muito, muito tempo atrás, sim, era o nome de um instrumento musical, que era, assim, usado em momentos ali de culto às matrizes africanas. Só que isso foi passando com o tempo. E aí, esse vocábulo, essa palavra mudou de significado. Ela passou a significar o nome, né, de uma reunião, né? Hoje a gente chama de gira, culto, xirê. Uma reunião aleatória de qualquer uma dessas matrizes africanas, até porque antigamente não se falava tanto na divisão entre elas. Antigamente, estou falando muitas décadas atrás, mais de um século atrás. E aí, macumba era o nome para isso, para essa reunião ou para os trabalhos de macumba. Até hoje, muitas pessoas usam desta forma. Quando você fala, fulano me fez macumba pra mim, você não tá falando de uma coisa legal. Essas pessoas geralmente estão falando de alguma coisa negativa. Só que macumba é usada também com outro sentido dentro das comunidades das pessoas que são dessas religiões. Quando eu falo a palavra macumba, eu tô me referindo ao meu terreiro, ou tô me referindo à minha religião.
Eu falo, os macumbeiros entre si falam, eu sou macumbeira, tu é da macumba? Tu tem cara de que é da macumba. Ah, onde é que é tua macumba? A minha fica lá em Campo Grande. A tua macumba fica onde? Ah, a minha fica em Caxias, lugares aqui do Rio, né? Ah, ô mãe, eu ligo pra minha mãe, que não é da religião, falo, mãe, não vai dar pra almoçar aí com você hoje não, porque eu vou estar lá na macumba. É o nome da religião, é um nome popular, um nome coloquial, um nome informal pra religião. Outras pessoas vão usar essa palavra com significado negativo. Agora, com magia negra, com essa expressão, não tem outro significado. Não tem uma ressignificação do que ela é. Ela é usada exclusivamente como algo negativo. Não existe alguém que use a palavra magia negra com outro significado que não seja uma magia extremamente negativa, uma magia extremamente maléfica, que pode arrasar a vida de alguém, arrasar o relacionamento de alguém, acabar com o emprego de alguém, acabar com a saúde de alguém. Não existe ressignificação para esse termo. E o termo magia negra nunca é usado em religiões que não sejam ou feitiçaria pagã ou matrizes africanas. E sendo aqui no Brasil, 90% dos casos é contra matrizes africanas, que têm origem em berço na África. Então, sim, esse termo é ofensivo. Não é o mesmo caso de macumba, que é ressignificado por algumas pessoas, em alguns contextos é aceitável. Magia negra não é um termo aceitável. E cabe a gente, com o nosso bom senso, com nossa ética, a gente trabalhar pra tirar essa expressão do nosso vocabulário. Hoje eu uso magia negativa, ou magia com más intenções, ou trabalhos de magia prejudicial, por aí vai. Frase número 6. Não, mas não pode levar a criança em terreiro, é muito pesado. E é a mesma coisa quando a gente tá falando de batizar a criança na Umbanda. Nossa, mas ela é muito novinha pra batizar ela na Umbanda, que isso? Poxa, ela é muito nova, ela não escolheu isso ainda, ela é muito pequena. Quando vai falar de iniciar no candomblé, então? Meu Deus, que é isso? Isso é muito pesado. Coitada dessa criança, gente. Ela é um bebezinho, ela é uma criança tão pequena, ela não tem como, não tem condição de escolher você estar iniciando essa criança aí nessas coisas. Agora eu te pergunto, alguém perguntou pra mim quando eu tinha, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, se eu queria ser batizado na igreja católica? Quando quiseram me enfiar minha cabeça lá numa pia e ficar rezando em cima e tal, ninguém me perguntou. Eu tinha 2 anos de idade. Só fiquei com as fotos aqui. Minha família nem era católica. E aí todo mundo saiu batizando por quê? Ah, porque sim. Não aparece ninguém até hoje pra dizer, nossa, não, que isso, mas ela é muito pequena. Ela tem 2 aninhos. Que é isso? Você vai enfiar a cabeça dessa criança numa pia e você vai botar essa criança pra participar desse rito aí, desse culto esquisito? Ela é muito pequena, não tem como decidir isso. Que coisa horrível. Por que isso é dito sobre uma religião? Por que isso é dito sobre Umbanda, ou dito sobre Candomblé? Isso não é dito sobre a Igreja Católica, que batiza criança muito pequena, por exemplo. A criança vai acompanhar os pais na religião que eles professam. Ou não, se a escolha dos pais for não seguir religião nenhuma, ou criar as crianças sem sentimento religioso. Isso é parte da criação que os pais vão dar para ela. Não é você, pessoa aleatória. Não é você. Ah, mas eu sou tia de 10º grau, irrelevante. Ah, mas eu sou avó, irrelevante. Quem vai escolher, a não ser que você seja a avó que tem a guarda da criança, né? Que esteja criando ela, que seja responsável legal por ela, é o responsável legal da criança que vai determinar que religião ela vai estar seguindo, acompanhando por ali. E vai chegar o dia em que essa criança talvez queira seguir outra religião. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso vale para qualquer religião, tá? Esse dia pode ser com 10 anos, pode ser com 12, pode ser com 18, pode ser com 34, mas vai chegar um dia, talvez, em que essa pessoa não queira mais seguir essa religião. Enquanto ela é menor de idade, essa pessoa, ela vai precisar de uma orientação ali dos pais ou da autorização dos pais para frequentar um outro templo que eles não conheçam, porque aí entram outras coisas. É como eu aconselho, né? Por exemplo, sei lá, se você foi até os 15 anos com seus pais numa igreja, agora com 15 você quer ir num terreiro. Você não pode ir sem autorização deles porque você é menor de idade. Eles precisam saber onde você está, precisam saber o endereço desse lugar, com quem você vai estar, porque infelizmente coisas ruins podem acontecer em qualquer lugar, especialmente com menor de idade, você não conhece ninguém ali. Mas num cenário, por exemplo, tem uma tia da criança que vai naquela outra igreja, ou naquela outra religião, naquele outro templo, e aí você vai com essa tia, ou a mãe de um amigo, por aí vai. Ou até sozinho mesmo, se for perto de casa, se você tem uns 16 anos, de repente já dá. Isso vai ser conversado com o responsável da criança e o responsável do terreiro. Mas
por enquanto, essa criança vai seguir a religião que os pais determinaram. Não é você que vai determinar se isso é muito forçado, se a criança quer ou não, se a criança deveria ter sido consultada mais velha ou não, e se isso é pesado para levar uma criança ou não. Quem vai decidir se é a criança no tempo dela e os pais no tempo em que eles derem. Vamos lá para a última. Essa última frase, a 7ª, para mim é a mais complicada, porque eu vejo ela sendo propagada em muitos lugares na internet. Entidades da Umbanda, na verdade, elas são doutores, médicos, espíritos de muita luz, que trabalham na mesa branca, nos espíritos kardecistas, né, nos centros e casas kardecistas. Ou pior, esses espíritos são espíritos extraterrenos, eles são de outros planetas, e eles têm uma evolução absurda, eles vêm de Sírios, eles vêm, sei lá, de Aquários, eles vêm eles são pleiadianos, eles são arturianos, eles são de outros planetas, e por isso que eles têm uma luz muito grande. Esse preto velho, na verdade, ele é um espírito de outro planeta. Gente, eu tô tentando explicar, e não tô aqui para ofender ninguém que tenha esta crença, mas não basta esse espírito ser um preto velho. Ele precisa ser mais alguma coisa para ele ter o seu respeito, para ele ter essa relevância, para ser importante o que ele fala, o conselho que ele dá, para o passe que ele dá ter magnitude, ser efetivo, curar doenças e melhorar o lado espiritual e emocional da pessoa. Ele não pode só ser um preto velho, ele não pode só ser realmente um espírito que aqui viveu por uma época como uma pessoa escravizada e viveu até uma idade avançada para a época e acumulou ali sua sabedoria e hoje vem nos guiar. Ele não pode só ser um ancestral nosso brasileiro. Aquele espírito não pode só ser um caboclo que teve esse conhecimento nessa vida dele, em que ele viveu como um membro de um dos povos originários do Brasil, de tantos povos, que viveu numa época anterior à colonização, ou até posterior, de repente, e teve seus sofrimentos, teve suas conquistas e sua história, e é um ancestral nosso e traz esses conselhos, esse trabalho espiritual, esses conhecimentos. Por que para ter um brilhantismo maior, esses espíritos da Umbanda precisam ser um doutor? Tipo, na verdade, ele é um doutor. Por isso ele é super creditado. E por isso o passe dele é tão bom. Por isso que ele tem tanta luz. Por isso que as palavras dele têm tanta firmeza. Ele é, na verdade, um espírito de outro planeta com muita luz. Por isso que ele é assim tão evoluído. E por isso que o passe dele é tão legal, os conselhos dele são tão bons. Não pode ser porque ele é de fato um ancestral. Esse caboclo, esse preto velho, esse Exu, eles não podem ter o mérito deles por causa da experiência que eles tiveram terrena. Essa experiência deles não é tão válida quanto a experiência que eles tiveram como um doutor, se eles tiveram de fato, ou como um espírito extraterreno, se ele teve de fato. Por que precisa ter uns bastidores que expliquem a origem especial e mágica desses poderes e dessa espiritualidade? Por que não é o suficiente ser um caboclo, ser um preto velho, ser um Exu? Eu só quero, por favor, colocar essa reflexão na nossa cabeça, né? Porque eu sei que essa última frase pode ir de encontro com muitas outras pessoas. Então eu só queria colocar essa reflexão aí na sua cabeça. Por que a gente não vê, na verdade, este médico, esse doutor aqui que psicografa aqui nessa mesa de Kardec, né? De mesa branca sempre. Por que não é ele que, na verdade, é um preto velho ou um caboclo? Por que é o caboclo preto velho que, na verdade, é um doutor espírita, um doutor kardecista, um doutor Fritz? Por que não é o doutor Fritz que, na verdade, é o caboclo pena branca ou um preto velho para Joaquim? Eu só vou deixar essa reflexão aqui pra gente pensar sobre, tá bom? Estas são algumas das frases que eu já vi por aí, que eu já escutei com os meus próprios ouvidinhos, que eu já recebi em relatos, que eu já vi em comentários, pessoas me falando sobre, pedindo pra esclarecer. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Estas frases todas têm sua problemática. Eu tentei aqui de forma lúdica, de forma até um pouco superficial, na verdade, porque algumas precisariam de muito aprofundamento. Eu tentei de forma lúdica colocá-las aqui pra vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso, porque isso aqui não vale só para professores. Pode ser muito útil para professores quando esse assunto de religião aparece em sala. Às vezes a gente não tem muito onde pesquisar sobre Umbanda, sobre Candomblé. Tem gente que não conhece, mas não queria sair por aí falando besteira. Então, mas a mesma coisa vale para pais e mães. Se você não conhece a religião, seus filhos estão perguntando, você quer dar uma resposta respeitosa, tudo isso é válido. Então eu registrei tudo isso aqui nesse vídeo porque fica mais fácil aqui nessa plataforma a gente achar os vídeos organizados, bonitinhos, e em outras redes acaba
sendo tudo muito solto. E é isso. Eu espero que tenha sido de ajuda, espero que tenha ajudado você na sua caminhada, pra gente transformar aos pouquinhos a sociedade em um mundo mais respeitoso, tá certo? Um beijo, axé!